Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós vamos ter mais um episódio temático e o tema de hoje é um assunto, primeiro, muito interessante, misterioso, envolve muito imaginário popular, teoria da conspiração, enfim, mexe com uma série de questões muito interessantes. E tem uma questão também muito que é relevante. Eu já fiz um episódio do Café com Marcelo falando sobre esse assunto. E nós entendemos, até a pedido de alguns amigos, alguns seguidores aqui do canal, para que a gente fizesse novamente um episódio falando sobre esse assunto. E antes de iniciar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar os seus comentários e, claro, compartilhar muito o 1818. Então vamos lá, hoje a Ana Clara mudou de lado aqui na bancada e eu vou perguntar para a Ana, né, iniciando o programa de hoje, qual é o tema que a gente vai trabalhar e já vamos começar a falar sobre ele. É isso mesmo, pessoal. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa semana e hoje nós temos um assunto muito legal, que é a pirâmide submersa no Triângulo das Bermudas. Foram várias palavras aí que eu falei e eu tenho certeza que a gente vai poder explorar muito mais sobre esse grande mistério aí que todo mundo fala. Mas existe mesmo uma pirâmide que está completamente submersa pelas águas do Triângulo das Bermudas? O que é essa pirâmide? Por que ela é tão curiosa? Por que ela traz tanta pesquisa? Então acho que vai ser um episódio muito legal para a gente explicar um pouquinho sobre quem encontrou, quais seriam as possíveis origens, seria essa pirâmide um resquício e uma questão arqueológica que prova a existência de Atlântida? A gente vai falar muito sobre isso nesse episódio e eu acho que vocês vão gostar bastante. Muito bem, e eu acho importante falar um pouco a origem disso, né? Esse livro eu tive contato quando eu tinha 15 anos de idade, e eu vou falar uma particularidade aqui. Eu me lembro de uma forma muito marcante, eu lendo este livro e fazendo anotações com a minha lapiseira no metrô Santana, na estação Santana do metrô, onde tinham vários ônibus ali, né, que atendia toda a zona norte ali de São Paulo. Naquele momento não tinha o metrô Tucuruvi. E eu me lembro bem esperando lá o ônibus que atendia o meu bairro, lendo esse livro e minha cabeça já a mil, porque todos vocês, a grande maioria, sabe que acompanha a minha carreira. Eu sou historiador de formação, historiador profissional, também dentro da área da arqueologia, enfim, antropologia, todas as áreas aí que eu atuo. E aí fazia parte, né? Na verdade, essa pesquisa fazia parte de tantas outras que eu já fazia naquele momento, estudos que eu já fazia. Primeiro lá, sempre em foco nas civilizações pré-colombianas, e eu me deparei com esse livro, né? E ali começa a minha pesquisa sobre vários temas ligados, né, à região aqui da América. E a pirâmide submersa no Triângulo das Bermudas tem uma série de teorias. Existem teorias extremamente pejorativas. Muitas pessoas, claro, não acreditam, porque nós não temos, de fato, provas cabais da existência, mas sabemos de toda a mística que existe no Triângulo das Bermudas. Sim. E o quanto existe de casuísticas naquela região, de desaparecimentos de aviões, desaparecimento de embarcações, fenômenos que são relatados, vistos do ar, né? Alguns pilotos que relataram experiências, algumas embarcações que os seus marinheiros e comandantes de embarcações relataram. Ou seja, é um imaginário, é um ambiente revestido de mistérios, e nós vamos trabalhar um pouco aqui hoje esse tema com vocês. E a gente vai explorar um pouco sobre ele. Isso mesmo. Eu acho que a gente podia começar falando de 1968, que foi quando o Dr. Ray Brown, ele estava fazendo umas expedições. Esse cara, ele buscava preciosidades que teriam sido perdidas no Triângulo das Bermudas. Porque, como foi dito, já aconteceram muitos acidentes nessa área. Tipo, muitos acidentes mesmo. E existe um fato muito curioso, que a maior parte dos acidentes envolvendo o Triângulo das Bermudas acontece em lua cheia.
Isso é um fato, a gente não está fazendo suposição aqui. A maior parte dos acidentes aéreos e de naufrágios acontecem em luas cheias. E isso vai trazer um pouco das grandes teorias que vai estar apresentadas nesse livro, mas a gente vai começar com esse cara que ele vai estar sobrevoando em buscas de naufrágios, porque a gente sabe que, inclusive na época de exploração da América, muitos dos navios que estavam voltando com bens, às vezes até pedras preciosas, naufragavam. Então, existem muitas riquezas no fundo do Triângulo das Bermudas. Enfim, o Ray Brown estava ali no seu avião sobrevoando e um dia de maré baixa, ele viu uma construção muito estranha. Uma construção que ele dizia que era estranha demais para ter sido feita pela natureza. Era uma construção perfeita, piramidal, e ele falou que aquilo assustou muito ele, porque emitia uma grande luz. E ele começa, através de uma pesquisa depois, a barco, porque eles chamam de homem-rã, né? Que são aquelas pessoas que elas entram na água, elas conseguem ficar bastante tempo submerso ali, né? E fazendo essas pesquisas arqueológicas no fundo do mar. E aí, numa dessas pesquisas arqueológicas que ele fez dentro do mar, ele fala que ele passou por essa pirâmide 3 vezes e não conseguia achar nenhum tipo de abertura. Porque ele dizia que as rochas, elas se encontravam de forma perfeita e não havia uma abertura. Na terceira vez, quer dizer, na quarta vez, ele encontrou uma pequena abertura que deu para um salão principal, como se fosse um templo, um mini altar naquele espaço, em que no meio ele encontrou 2 mãos de ferro segurando uma esfera de cristal. Mas era uma esfera de cristal geometricamente perfeita. 100% perfeita, com até um mistério em relação a como ela teria sido produzida. Como ela foi lapidada. Exatamente, para conseguir aquela perfeição. Então, eram 2 mãos de metal, um metal pouquíssimo comum pra gente, um metal que eles vão mais pra frente chamar de ouro de prata, acho que alguma coisa assim. Não lembro, tem um nome diferente, depois eu vejo, dessas mãos de metal. Saindo do teto, tinha um cilindro com uma ponta de lança de um rubi, ou um material que seria uma pedra preciosa vermelha, num formato ponta de lança, vindo para essas 2 mãos com essa rocha, e ao redor 7 grandes tronos, sendo que um deles era maior. Então é como se fosse um auditório, pensa no centro, essa rocha com as mãos, uma ponta de lança em rubi e os 7 tronos ao redor. E ele fica extasiado, porque é algo que é completamente diferente de qualquer coisa que ele tenha visto, e no fundo do mar, completamente submerso. Então, ele com sua equipe, eles vão lá e conseguem pegar esse cristal e retirar esse cristal. Segundo os relatos dele, quando ele estava saindo, ele ouve uma frase que é muito interessante, falando que o que você queria encontrar aqui, você já tem, nunca mais retorne. E ele fala que todas as pessoas que estavam envolvidas nessa tarefa, que eles estavam fazendo essa expedição e essa exploração, ouviram essa mesma coisa. Estando no barco, estando na água, eles ouviram a mesma coisa. E o que é mais bizarro ainda é que todos falam que não foi uma voz, porque eles não ouviram no meio sonoro. Então, já começou os mistérios aí. Foi no inconsciente ali, Foi no inconsciente. Todos ouviram isso. E aí, mais pra frente, é algo muito interessante, porque o Ray Brown, ele completamente parou as pesquisas dele. Ele nunca mais retornou a esse possível local onde ele teria encontrado essa pirâmide. Não foi mais identificado. Não foi mais identificado e ele nunca mais retornou. Mas as outras pessoas da tripulação que estavam com ele e tentaram voltar pro local, todas morreram em naufrágios. Todas. Então, talvez aquele aviso não tenha sido por acaso. Ele foi o único que respeitou e foi o único que sobreviveu dessa missão em específico. Sim. E é interessante que não ficou... Sumiu, na verdade, né? Todos os documentos dessa viagem... havia uma documentação, porque assim, a gente precisa buscar documento para buscar respostas. E, é claro, comprovar aquilo que, segundo ele, foi relatado e está muito bem descrito no livro. E não foi... Esses documentos desapareceram. E eu creio que vocês agora devem estar pensando o seguinte. Bom, segundo a narrativa da Ana Clara, tinha um cristal. Cristal esse que era absolutamente lapidado de forma primorosa e que, teoricamente, a tecnologia pela qual ele foi lapidado não existia nada naquele momento, na década de 60, década de 70. Portanto, como ele foi lapidado? Hoje, a gente pode até concluir que pode ter sido laser, pode ter sido alguma técnica
que naquele momento não havia. Mas, obviamente, que aquela construção ela é anterior a todas as datações possíveis aí. E aí você tem a construção de uma mística, de uma pirâmide submersa no Triângulo das Bermudas, que já é um lugar místico, que já é um lugar cheio de mistérios. E tem uma outra casuística também, a Ana falou da lua cheia, mas a maior parte das casuísticas geralmente é no mês de dezembro. Né? Outra constatação também muito pontual em relação ao Triângulo das Bermudas. Bem, mas voltando ao cristal. Esse cristal ele é levado, né, para um local. Esse local, esse cristal começa a ser pesquisado e eles tentam entender esse cristal. E por também coincidência, ele acaba descobrindo nas pesquisas que esse cristal ele possui propriedades psíquicas. E essas propriedades psíquicas levam as pessoas que têm contato com o cristal a algumas viagens, né, mentais aí. E essas viagens, elas são revestidas de informações. E essas informações trarão, né, uma série de relatos sobre Atlântida, sobre a existência do continente perdido de Atlântida, que seria o 8º continente, né? O famoso livro do Charles Bellis, que trabalha sobre Atlântida, que traz uma série de relatos. Platão, com o discurso de Tímeo e Crítias, que traz também relatos sobre o continente perdido. Mas, enfim, esse cristal ele possui essas propriedades psíquicas. E tem uma questão muito interessante sobre ele, que seria legal a Ana Clara trazer, o que vem de relato dessas experiências psíquicas. Né? Então, dá aqui um spoiler, né? Bom, vamos... 3 luas, sim. Coisas, cataclismas, sim. Enfim, fala um pouco. Eu acho que uma das primeiras que é legal a gente falar foi que eles fizeram um experimento em que eles colocaram uma senhora que ela estava com uma doença para que ela tocasse esse cristal. E dizem que quando ela tocou esse cristal, a doença dela desapareceu. Depois foram feitos atestados médicos e tudo isso. E, de fato, o que ela tinha sumiu. E era uma doença que os médicos não conseguiam curar, não tinha cura e tal. E a partir do momento que ela toca nesse cristal, essa doença desaparece. Contudo, eles fizeram um outro teste que depois a pessoa seguinte a tocar esse cristal, ela recebeu toda essa doença. Então, esse cristal ele teria como se fosse um receptáculo que ele teria tirado a doença, mas ela estava naquele cristal e depois ele passou para a próxima pessoa que tocou esse cristal. Então, essa foi uma das que foi mais discutidas na época, porque como assim, ao mesmo tempo que ele curou uma pessoa, ele foi lá e deixou a outra doente? Então, na época, trouxe muitos questionamentos, mas os que mais aconteceram, que a gente tem 3, 4, 5 relatos em relação a isso, são pessoas que, ao tocarem esse cristal, elas entram num estado de transe hipnótico, quase que um processo meditativo, mas muito profundo, em que elas começam a narrar um processo civilizatório, uma civilização de forma muito detalhada e um modo de vida muito diferente do nosso. A partir disso, eles mencionam cidades que teriam construções de formas piramidais. Eles falam de uma cidade em que as pessoas seriam muito altas, em média de 2 metros, 2,5 metros de altura, muito pálidas, com um possível terceiro olho ou uma pedra que eles usavam na testa. E eles mencionam um modo de vida muito diferente e que se dedicava muito ao culto da lua. E por que o culto da lua? Porque eles falam que nessa sociedade existiam mais de uma lua no céu. E nisso a gente vai entrar depois, mais pra frente, numa teoria que diria que o fim de Atlântida foi pela queda de uma lua. Foi um cataclismo, né? Causado pela queda da terceira lua, que eles falam que o planeta Terra já tiveram 4 luas. A gente está na 4ª lua. Ou seja, a gente teria um possível queda dessa nossa 4ª lua, mas a gente vai entrar um pouco mais nessa teoria apocalíptica um pouco mais pra frente. Mas é impressionante como todos traziam a mesma descrição dessa possível nova realidade que teria acontecido muito tempo atrás. Porque dizem que, segundo a parte historiográfica
até dessa parte meio do estudo mesmo, diziam que aquela construção teria até 12 mil anos, ou seja, é algo muito antigo, uma história completamente antiga. Então é muito louco você ver esses casos das pessoas que não se conversavam, porque eles tinham muito esse cuidado de trazer pessoas que não sabiam sobre esse estudo, não tinham nenhum conhecimento prévio sobre o que seria esse cristal ou o que essa pirâmide poderia sugerir. E elas traziam esse mesmo conceito, essa mesma descrição, que muitos vão associar, então, à Atlântida, que seria o continente perdido, com uma civilização que teria um conhecimento muito avançado. Então, o que a gente vai explorar muito nesse livro aqui? Ele vai trazer a ideia de que a Atlântida foi um continente com um desenvolvimento absurdo na questão de conexão com a natureza. Ou seja, eles tinham um conhecimento tão grande da natureza que eles sabiam usá-la de uma forma muito superior à nossa. No sentido de que eles tinham até a questão meio telepática, eles falam que as pessoas não conversavam falando, elas conversavam pela mente. A questão da iluminação, porque dizem, inclusive, que a pirâmide que está submersa, ela era um templo para a Lua. Isso são suposições. Sim. Porque dizem que as pinturas são de um calcário quase tão branco, mas tão branco que ele reluz. Inclusive, nesses relatos das pessoas, falam que era muito iluminado, tudo muito iluminado. E não era uma luz artificial, era uma luz feita através de minerais, uma luz feita através de algo que a gente não consegue dominar, que a gente não tem domínio aqui no nosso tempo presente. Isso é muito louco, porque vai ver resquícios disso em outras construções. Por exemplo, eu acho que a principal comparação que eles fazem nesse livro em relação à pirâmide submersa são as pirâmides do Egito. E qual seria essa teoria? Porque as pirâmides do Egito, elas viriam muito tempo depois do que seriam esses 12 mil anos. Sim. Mas qual seria, então, esse conceito? Segundo esse relato dessas pessoas que estavam em transe hipnótico, algumas pessoas teriam escapado desse cataclisma de Atlântida. E essas pessoas, elas teriam se espalhado pelo globo, mas eles mencionam principalmente Mesopotâmia, Egito e América. E essas pessoas que teriam guardado esse conhecimento da Atlântida, esse conhecimento que eles tinham nesse continente, suposto continente aí, eles teriam levado esse conhecimento e foi o que foi possível para construir, então, a pirâmide, por exemplo, do Egito, pirâmides maias, porque existem muitas semelhanças. Porque você entende muito mais do que eu, mas quando a gente fala dessa questão arquitetônica maia, é genial. Sim. É um domínio da matemática. A matemática absoluta. Completamente. Por exemplo, as faces das pirâmides, por exemplo, né? Elas têm norte, sul, leste-oeste, e elas não eram construídas num lugar aleatório, né? Tem toda uma questão astronômica, todo um estudo por trás. Então, eles diriam que todo esse conhecimento teria vindo, e essa seria a prova de uma possível sociedade que estava muito mais evoluída e que ela teria carregado esse conhecimento. Inclusive, outro fato que dizem suportar essa teoria é o fato de como assim eles pintavam todas aquelas coisas dentro das pirâmides sem luz artificial. Porque, tudo bem, poderia existir o fogo, mas algumas pessoas, alguns relatos, inclusive arqueológicos, então a gente não está falando aqui só de suposições, a gente está falando de coisas que existem, bases e fundamentos arqueológicos, dizem que existiam até elementos que pareciam lamparinas. Mas como que elas estariam acesas? Mas, ao mesmo tempo, segundo alguns estudos, falam que eram objetos hermeticamente fechados. Objetos com uma questão matemática tão perfeita que talvez fosse uma tecnologia muito avançada, que hoje a gente fala, não, a eletricidade... Inclusive para hoje. Exatamente, a eletricidade é o mais avançado quando se pensa de luz, mas não, sociedades antigas talvez tivessem um conhecimento mais avançado a partir da percepção da natureza. Que é algo muito interessante que eles falam aqui, porque a conexão com a natureza teria sido vital para esses avanços tecnológicos. E o que é mais interessante ainda, quando a gente fala dessa teoria das 4 luas, que seria o fim apocalíptico, quando a 4ª lua caísse sobre a Terra, fala que a gente não vai chegar a ver isso, porque a nossa ignorância em relação à natureza e a nossa ignorância em relação ao avanço tecnológico ambicioso de sempre querer mais e destruir tudo que está pela frente, impediria a gente ver o fim do mundo, porque a gente vai acabar com ele antes. Então é muito interessante que é uma teoria que nasceu na década de 60. 60, exatamente. E já falava o quanto a gente estava destruindo o mundo, o quanto a gente já estava acabando o mundo e, tipo, a nossa...
vamos dizer assim, a capacidade de destruição do ser humano, né? Isso é muito louco. Voltando só um pouquinho para esses relatos, tem um que é muito interessante, que um mexicano, ele foi levado do México, ele estava fazendo... Não sei se ele só tinha descendência mexicana, ou se de fato ele era mexicano. Ele foi uma dessas pessoas que fez essa experiência. E essas pessoas, normalmente, elas não lembravam de nada do que elas tinham falado quando elas voltavam desse estado hipnótico. Elas não tinham lembrança nenhuma. Esse cara, ele saiu da sala e depois ele volta. Quando ele volta, os cientistas estavam ouvindo o que ele tinha falado. Esse cara enlouqueceu completamente. Ele falou que segundo os relatos dos cientistas, ele entrou em estado de êxtase, assim, ele não conseguia lidar com aquela informação. Ele pega a fita e ele tenta correr e desaparecer com aquela fita. Ele entrou em loucura. E depois, isso é a parte mais triste, ele foi internado numa clínica psiquiátrica porque ele nunca voltou a ter a consciência que ele tinha antes. E muitas pessoas dizem que ele... Muitas pessoas não, isso é fato. Foi um vício de linguagem aqui, mas é um fato, está escrito, tem documentos, que ele desenvolveu o que eles chamam uma doença, que toda noite de lua cheia ele começava a agir como se fosse um lobo. E aí, a gente entra numa discussão que o livro fala sobre a importância da lua para a religião atlante. Religião, não sei se seria esse termo, mas para a sociedade atlante, como a lua tinha um poder muito grande. E aí, a gente traz mais uma questão aí. Se a lua tem tanto poder assim, porque a gente sabe, isso é comprovado, não existe questionamentos, o quanto a lua ela interfere no nosso planeta. Principalmente quando a gente fala da água, das marés e tal. E quando a gente volta para o Triângulo das Bermudas, o fato dos acidentes acontecerem em lua cheia. E o fato também dela ter sido descoberta num dia de lua cheia. Então, são muitas coincidências, muitos fatos interessantes, né? E é engraçado porque essa região do Triângulo, você tem um monte de teorias, desde portais dimensionais... Você tem teorias ligadas à ufologia. Sim, muitas, já teve inclusive. Teoria também sobre o Triângulo do Diabo, como se ali fosse um portal para as trevas, alguma coisa do tipo. Tem teorias de povos que vivem ali. Seres intraterrenos, né? Intraterrenos. Sim, Você tem milhares de teorias, né? O que é interessante nessa história e no relato desse livro... a possibilidade de relatos que tiveram uma certa metodologia, um certo rigor científico para tentar responder o que significava aquele achado. Óbvio que hoje nós não temos os menores indícios, vestígios da existência de fato dessa pirâmide submersa. Não há a posição geográfica, nós não temos informações documentais para onde foi esse cristal. Sim. Porque ele foi perdido, ele desapareceu. Algumas teorias afirmam que ele está na mão de um governo, né, por conta do poder que aquele cristal possui. Algumas pessoas acreditam que está na mão de alguma pessoa que se apropriou desse cristal e que, através dele, poder... Então, tem várias teorias. Na internet, inclusive, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitas pseudo-respostas, né? Sim, inclusive, o cristal ele foi roubado uma vez. E isso que é muito interessante, porque o cristal foi roubado, eles conseguiram identificar quem roubou, mas eles não conseguiram pegar o cara, porque o cristal reapareceu. Isso que é muito louco também. Como se tivesse vida própria, Como se tivesse vida própria. Ele não foi controlado. Inclusive, o cara que teria realizado esse roubo, ele também entrou em loucura. Então, é muito interessante esses casos, né? E existe, principalmente, uma teoria que eu acho muito engraçada, assim, mas que dizem que o Satanás está preso nessa pirâmide e que ele foi preso por Deus e que seria da onde ele sairia no juízo final. Essa eu acho um pouco engraçada, assim, mas é uma das teorias. Mas você falou muito dos OVNIs, né? E eu acho que é interessante porque esse livro vai explorar bastante sobre isso, porque ele traz bastante um
uma influência da Rosa Cruz também. Quando a gente lê esse livro, tem várias referências à questão da Rosa Cruz. E eles têm uma relação que eles fazem bastante estudo da ufologia. Mas vamos entrar um pouco mais em relação a isso. Porque eu tinha falado que eu tinha esquecido o metal. Eles chamam de ouro cinzento. Porque é uma liga metálica, né? Não é um metal único, mas seria uma liga metálica que a gente não tem costume de usar. Nunca, não se é usado na nossa sociedade. Não se tem histórico do uso desse metal, dessa liga metálica na nossa sociedade, tanto antiga quanto nova. Por isso que também traz mais essa questão de seria uma sociedade ou uma questão que a gente não conhece, porque de fato não se tem estudos, não se tem uso dessa liga metálica na nossa sociedade conhecida. Então, eles dizem que, na real, as pirâmides, porque acredita-se essa foi a única que foi achada, que se tem mais estudo, mas acreditam que existem mais pirâmides submersas no Triângulo das Bermudas, até porque outros relatos divergem um pouco em relação à distância e questão de localização geográfica. E pensando nisso, falou assim, então não é a mesma, talvez tenham mais, né? Porque é muito difícil ter uma localização exata, enfim. Mas voltando, eles acreditam que, na verdade, essa região onde está a pirâmide submersa, ou todo o perímetro do Triângulo das Bermudas, na verdade, é muito rico nesse minério, nessa liga metálica e urânio. E dentro dessas teorias, na verdade, o Triângulo das Bermudas seria, na verdade, como se fosse um grande aeroporto de OVNIs, em que os OVNIs, eles vêm para cá, eles ficam no Triângulo das Bermudas de forma escondida, e ali eles podem fazer todo esse processo de extração desses metais que estariam não só no assoalho marítimo, mas dessas construções. Eles pegariam o que estava nessas construções que teriam sido usadas pelos Atlantes e usariam nessas construções dos OVNIs e usar como combustível e tal. E seria o porto de entrada. O aeroporto dos OVNIs seria o Triângulo das Bermudas, onde eles conseguiriam esconder as naves de forma mais tranquila, afinal, não se tem tanto processo de navegação hoje no Triângulo das Bermudas, sim, acredito eu, né? Porque não é só teoria essa parte, a gente tem muitos relatos de acidentes nessa área e tal. Então, é outro fato tem interessante. Tem relatos desde o século XV, século XVI, que nós temos uma navegação mais ativa na região, né? E alguns relatos dos povos aqui da América também, que eu escutei aqui rodando a América. É muito interessante mesmo. E é uma região que levanta uma série de debates. Tem muitas teorias. O Diálogos que Impactam hoje está trazendo para vocês um episódio temático, né, que é a pirâmide submersa no Triângulo das Bermudas, para que você tenha um pouco de descontração também, que você pesquise, busque. São assuntos de curiosidade, de mistérios. E nós, claro, a gente não está afirmando nenhuma verdade aqui, até porque não temos condição para isso. Eu, como historiador, eu preciso de documento, eu preciso de fonte, documento de fato para a gente poder bater o martelo em relação a alguma coisa, mas não deixa de ser interessante, porque a gente sempre discute muito o quanto de fato existe na ficção e o quanto de ficção existe no fato, né? Como que ela acaba circulando aí, o quanto isso ela se retroalimenta, a ficção se retroalimenta no fato e vice-versa. E essa pesquisa foi muito interessante e ela, da mesma forma que ela surgiu, ela morreu. Ela morreu em si. Sim. Né? Porque desapareceram, né, os documentos. Não conseguiam mais... E também, por falta de uma precisão exata de onde seria esse local, não se consegue achar mais. Muitas pessoas dizem que retornaram ao lugar e não conseguem achar mais nada. Isso que é algo muito interessante, e aí é onde perde a credibilidade, porque a partir do momento que você não encontra mais aquilo que foi citado e narrado, ou seja, aquilo foi uma invenção, aquilo foi uma simulação, mas houve, sim, uma metodologia, pessoas que se envolveram. Sim, com pesquisas longas, né? Isso, e com respostas no mental, no físico, e essas respostas, elas foram relatadas também e documentadas, né? São muitos mistérios. Eu acho que o que fica mais de relevante aqui é perceber o quanto a parte da arquitetura dessa pirâmide vai ser percebida em vários outros lugares do mundo, principalmente quando a gente fala de Egito e América.
principalmente a América Central e descendo aqui para o Sul. Então, acho que isso é muito interessante ver como essa tecnologia que a gente pensa... Porque eu, particularmente, uma crítica que eu sempre tive nessa questão da ufologia foi acreditar que essas grandes pirâmides não poderiam ter sido feitas pelo homem. Porque na minha opinião, isso é diminuir a capacidade do homem. É colocar o ser humano como sendo sempre muito inferior em relação a tudo, na ideia de que nós não poderíamos criar algo tão grandioso quanto uma pirâmide. Ou falar que não, os maias iam construir uma pirâmide daquela, os europeus que eram muito mais evoluídos não fizeram. Gente, tá errado isso. Eles tinham capacidade, eles tinham conhecimento matemático, eles tinham conhecimento astronômico. Só porque a sociedade deles não era a sociedade dita como a europeia, a sociedade padrão evoluída, vai falar que eles não podiam construir um negócio como aquilo e que precisava de uma ajuda extraterrena? Não consigo concordar. Então, eu acho que é muito interessante a gente ver, talvez, essa prova de que o ser humano está há muito tempo aqui. A gente tem uma capacidade absurda de intelectual, de percepção, de domínio da natureza, no sentido não um domínio de sobreposição, mas um domínio de compreensão e poder usar a natureza da forma mais pura possível e viver em convivência com ela, de forma possível. Harmônica. Equilibrada. Exatamente. Porque, inclusive, as informações que a gente tem nesse livro aqui dizem que o fim de Atlântida foi exatamente por isso. Eles viviam em grande harmonia com a natureza. O que eles tiravam, eles também colocavam de volta para a natureza. E a partir do momento que esse equilíbrio foi quebrado, aí teve o fim. Então, é muito interessante a gente ver sobre isso, que aí eu não consigo concordar tanto em questão ufológica, porque eu acredito sim que o ser humano tinha a capacidade de construir uma pirâmide de Chichén Itzá, por exemplo. Uma pirâmide no Egito. Teria sim essa capacidade. É isso. E o livro, falando sobre ele, é um livro antigo. Eu acho que essa edição é de 84, 85, se eu não me engano. Eu não sei se vocês vão achar esse livro hoje, se não for em sebo ou sites especializados em livros antigos. Mas na internet você acha alguns resumos, você pode achar algumas informações sobre o livro. Vocês vão encontrar muitas teorias, vocês vão ver coisas até engraçadas, coisas absurdas, coisas pesadas sobre essa teoria. Agora, é aquilo que eu disse para vocês, a gente não pode cravar isso como uma verdade absoluta, mas é algo que nos causa muito interesse, muita curiosidade. Quando você começa a buscar alguns elementos históricos, você consegue encontrar, mas eu acho que vale como entretenimento você buscar informação sobre isso. E se você se interessa sobre esses assuntos de mistérios da humanidade, questões ligadas ao Triângulo das Bermudas, eu vou até falar para vocês, deixa aqui nos comentários, se vocês acharem que é relevante a gente fazer um episódio temático só sobre o Triângulo das Bermudas, a gente pode fazer isso para vocês. E até outros assuntos, tipo caveira de cristal, também é um assunto muito legal. Até outros assuntos assim seria legal a gente poder falar. Foi até legal você falar do caveiras de cristal, porque as caveiras de cristal aqui da Mesoamérica, alguns acreditam que tem conexão com essa a pirâmide submersa. Suposta pirâmide submersa que foi encontrado dentro dela. E esse cristal de mais puro teor, de mais pura qualidade e de uma lapidação ainda não alcançada com as tecnologias que nós possuímos hoje. Pelo menos é o que está sendo relatado ali. O livro é A Pirâmide Submersa no Triângulo das Bermudas. O autor é o Marco Silverman, o Testemunho Arqueológico da Lendária Atlântida. Aí, só uma questão meio de leitora, assim, porque quem gosta de ler, você tem um pouco disso. Esse livro é muito mal editado, no sentido de que eu acho ele meio muito bagunçado, assim. Ele é muito repetitivo em alguns momentos, ele traz teorias que você já ouviu, né? Assim, não... Ele volta muito, vai e volta muito. Um bom editor teria feito uma maravilha nesse livro aqui, sabe? Às vezes ele vai contar a história de como foi descoberta essa pirâmide, ele vai contar uma parte no começo do livro,
depois uma parte no meio. Cara, um bom editor teria feito um trabalho maravilhoso nesse livro, mas o conteúdo é muito legal. Ele tem a preocupação de trazer as fontes, trazer onde foi, quem pesquisou, quem foi atrás, onde ficou o documento. Então, tem um processo interessante de pesquisa. Só faltou, na minha opinião, assim, mais chatinha, assim, de leitor, uma edição mais... para organizar melhor essas ideias. Mas é um livro muito legal. Muito bem. Então, esse foi o nosso episódio temático do Diálogos que Impactam. E para quem tiver interesse no assunto, na Amazon tem um monte de livros ligados a Triângulo das Bermudas, Atlântida. Vale a pena você entrar no nosso link da Amazon, né? Isso, que ainda ajuda o canal, né? Ajuda o canal e você vai ter acesso, talvez, a livros que vai te interessar. E aí você acaba ajudando o projeto 1818. Não é isso? É isso mesmo. Olha, se vocês tiverem dúvida, deixa comentário, pessoal. Deixa comentário aqui para a gente poder conversar, falar mais sobre a literatura, sobre o livro. E volto a dizer, se vocês desejarem, comenta aqui um episódio só sobre o Triângulo das Bermudas, só caveiras de cristal, assuntos como Cidades esse. Perdidas, Cidades também é muito Perdidas, interessante. os grandes mistérios da América. Acho que seria legal. É muito legal. Os grandes mistérios da região da África, Mesopotâmia, que tem muita coisa interessante ali também. E de todo mundo, né? Aquilo que vocês tiverem curiosidade, deixa aqui a sugestão que a gente vai gostar muito da opinião de vocês. E eu finalizo o programa de hoje, mais uma vez, agradecendo os nossos colaboradores, né? Que é a Noesis, que é uma empresa, tem o site de psicólogos que atendem principalmente brasileiros que moram fora do nosso país e, claro, brasileiros também que estão aqui no nosso país, né? Mas está lá, chega no site da Noesis. Nós temos também a Lute Benedetta, que é uma loja de velas aromáticas e eu também aconselho vocês a visitar, porque a qualidade é sensacional. E por último, a não menos importante, a Bacarin English School, que é uma escola de idiomas que vai adaptar o método às suas necessidades e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Bom, Ana Clara, a gente finaliza o programa de hoje dizendo que o mundo, esse mundo que nós estamos, é um mundo de grandes mistérios. Exatamente. Né? E todos eles, como eu disse, têm pitadas de fatos, tem pitadas de ficção, de loucuras, de teorias, né, da conspiração e etc. Mas dentro de cada história sempre tem ali uma verdade escondida, tem um princípio, tem um porquê que vale a pena a gente estar atento. E por último, um fato que para mim é absolutamente assustador. Isso é um fato, nós conhecemos muito mais o que está fora do planeta Terra do que está no nosso oceano. Isso para mim eu acho completamente assustador, o fato de a gente conhecer muito mais o espaço do que o que está aqui tão perto da gente, que compõe uma parte tão absurdamente grande do nosso planeta. Então, eu não duvido que isso seja verdade, porque a gente sabe que existem áreas extremamente inexploradas no nosso oceano. A gente tem uma dificuldade muito grande tecnológica para poder acessar as partes mais abissais dos oceanos. Então, eu acho que é um fato um pouco, para mim, um pouco assustador pensar nisso, mas traz um pouco de credibilidade para histórias como essa, né? Muito bem. Eu finalizo o programa de hoje mais uma vez dizendo para vocês que nós não estamos aqui dizendo nenhuma verdade absoluta. Cada um tem a sua forma de entender e as suas crenças, mas eu acho que a curiosidade e o mistério que nós apresentamos aqui hoje vale a pena refletir. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo 1818.